Aí você... Olá, boa tarde, vamos chegando. Márcio. Nossa, tô com tosse hoje, gente. Vamos lá, pessoal. Vamos mandar aviãozinho, gente? Lorena, seja bem-vinda. Vamos mandar aviãozinho, convidar o pessoal. Aí. Vamos mandando. Emilda. Vou te chamar, hein, Emilda? Cadê? Não tô te achando. Peraí. Aí. Vê se entrou, Emilda. Olá. Mamãe tá aí também. Olá, olá, boa tarde, Boa entrei. tarde. E aí, tudo bom? Tudo bem contigo? Tudo bem também, graças a Deus. Hoje eu tô um pouco rouca. Aí foi. Não sei o que foi, tô rouca. Tá me sentindo? Um pouquinho, mas dá para te escutar bem, te Dá, entender né? bem. Então, Olá, já mandei. Felipe entrou, meu amigo. Eledir a minha mãe, viu, Nilda? Olá, boa tarde, dona Eledi. A mãe tá cheia de perguntas, tá ótimo. Oh, isso é muito bom. Você já mandou aviãozinho? Vamos mandar um pouco de aviãozinho? Já. Mandei, mas vou mandar mais. Dá para a gente mandar mais aqui pro pessoal. Vamos lá. Ver aqui quem mais está por aqui, mandando com as primas, com as amigas. Pronto, mandei mais um bocadinho aqui. Ontem nós, só recapitulando aí, essa maratona Transformando a Mente, para quem está chegando hoje. Marcinha, seja bem-vinda. A gente falou sobre a alienação, como vencer a alienação, né? Sim. E ao pessoal aí da André, pessoal da DIF, seja bem-vindo. A Paula é minha Eu amiga. ser alienado, ele fica no vazio, né? Fica sempre faltando algo para completar, Sim, né? E a gente aprendeu também que a gente precisa fazer perguntas para se desalienar, né? Fazer perguntas para se conhecer. Então, quanto sim, mais a gente se conhece, menos alienado a gente fica. Esse foi mais ou menos um resumo da aula de ontem. E aí, quem não assistiu, está salvo no IGTV, no meu e no da Emilda. Quem quiser dar uma olhada depois, vale a pena. E aí a gente viu que através das perguntas, a gente consegue... Deixa eu botar meu óculos aqui. A gente consegue decifrar códigos, né? Da gente, sim. do mundo, das pessoas. Então, Se entender, né? entender, isso aí. E, assim, eu fiquei pensando, que perguntas, né, que a gente pode fazer, se falar assim aqui no geral. O que eu quero da minha vida, quem eu sou, qual foi a maior alienação da minha vida até hoje, a que eu me submeti nos relacionamentos, né, nas coisas da vida, nas profissões. E aí a gente pode também, como um teste, né, fazer perguntas para 5 áreas, por exemplo, da vida de cada um.
Então, a gente pode eleger algumas áreas. Financeiro, amoroso, Familiar. né? Familiar, o social, o espiritual. Então, tem várias áreas que a gente pode elencar e que aí você pode, já que você não sabe, não sei nem que pergunta fazer, não sei nem por onde começar. Escolha uma área da sua vida e faça perguntas sobre essa área. Saúde, faça perguntas sobre essa área. E aí, à medida que a gente vai perguntando e respondendo, vai destrinchando e vai aparecendo mais perguntas. E aí, a gente vai se conhecendo melhor. Às vezes você nem encontra a resposta na hora, né? Na verdade, pode acontecer de você perguntar. Tem gente assim que já está alienado tanto tempo que pergunta assim para si mesmo: o que é que eu gosto de fazer? E a pessoa às vezes nem sabe o que ela gosta de fazer. Mas ela deixa aquela pergunta ecoando na cabeça, mais tarde ela vai ficar meditando: eu realmente acho que eu gosto de fazer isso, ou que eu gosto de fazer aquilo. Ou às vezes até perguntar para outra pessoa, que às vezes as pessoas convivem com você, tem uma percepção diferente de você mesmo, né? Você fala: fulano, o que você acha que eu gosto de fazer, assim, que eu faço bem, que você me vê fazendo com alegria, com espontaneidade? Aí alguém pode te dar uma indicação e você identificar o que você gosta de fazer realmente. E às vezes de conversar com outro é bom. E também, às vezes, na pergunta, o que eu gosto de fazer, né? Que hobby você tem? Hobby? Nossa, não tem hobby. Que hobby que você tem? Por que eu não tenho hobby? Por que eu não gosto de nada? Ou então, eu gosto disso, mas nunca fiz. Por que eu nunca fiz? O que me impede de começar, né? Então, uma perguntinha serve para várias, né? É verdade. E aí você vai entrando naquele mundo que é você mesmo e vai se conhecendo cada vez mais. E existem várias ferramentas, né, Emilda, para a gente se autoconhecer, né? Então, a gente pode citar a Roda da Vida, a Smart, o DISC que faz esse perfil comportamental. O Smart, por exemplo, te ajuda a fazer as tarefas assertivas de acordo com o que você descobriu na Roda da Vida, onde que você está, tendência, onde que é prioridade você melhorar, né? Isso tudo, a própria pessoa que vai se dando conta. E isso, por exemplo, na mentoria individual, isso é tratado individualmente, ponto a ponto, né? Aqui não, aqui a gente está dando uma aulinha, então não dá para entrar nesses pormenores. Mas na mentoria individual a gente consegue tratar ponto a ponto, de acordo com a própria pessoa. Não é uma pessoa de fora que vai dizer para ela que pergunta ela tem que fazer. Ela mesma vai tentando descobrir com ajuda, né? Que perguntas são essas. E aí, através disso, então a gente vê as áreas que você pode melhorar, a gente vê o ponto fraco, entre aspas, né? Aquele ponto que precisa ser melhorado, o ponto forte que você tem que potencializar. Então, as maiores habilidades, né? As habilidades, as potencialidades que você tem, que estão adormecidas. E às vezes você pede para alguém listar, assim, rapidamente: fulano, escreve aí para mim suas 5 maiores qualidades e seus 5 maiores defeitos. Muita gente trava nesse momento. Não sabe escrever rápido. Não é? Principalmente nas qualidades. Os defeitos se lembra rapidinho. Qualidades de que qualidade que eu tenho? É impressionante isso, né? A falta de se autoconhecer mesmo, de se avaliar. E isso é tão importante para você, assim, estar direcionando a sua vida, né? Para ter um progresso, para ter um crescimento. Que enquanto tem uma frase que diz assim: se você não tem como ficar parado. Ou você cresce ou você diminui. Você anda para trás. Ou você vai para frente ou você retrocede. Não tem como ficar parado. E se você tem esse conhecimento das suas potencialidades, das suas maiores qualidades e dos pontos fracos também para você trabalhar, você não tem como crescer, porque você não sabe para onde que você vai olhar, o que você vai trabalhar para potencializar, o que você vai trabalhar para minimizar ou utilizar de uma forma que pode ser útil para você e para a vida dos outros. Não tem como crescer sem esse autoconhecimento. Isso aí, quando a gente se desaliena, né? E aí começa a voltar para dentro de si, a gente consegue encontrar uma coisa maravilhosa, que é o Criador. Sim. Né, Milton? E aí a gente...
Aí a gente vai falar assim da sua identidade. Aquela pergunta assim, que se alguém chegar para você e falar assim, ei, se identifique aí, quem você é? De repente, a maior parte das pessoas coloca logo a profissão, né? Eu acho que é muito comum as pessoas confundirem a sua identidade com os papéis que ela representa. Ah, eu sou médico, ah, eu sou o advogado, pai do Joãozinho e esposo da fulana. Quando é criança, né, tem muito assim, as crianças chegam e começam lá que ela é a mãe do fulano, né? Você vira a mãe do fulano. E aí você começa assim, se perder na sua identidade, confundir a sua identidade com os papéis, com profissão, com ofícios que você tenha. E assim, eu reparo que isso é tão comum. Eu trabalho no meio jurídico já há muito tempo, como eu já disse aqui na live de ontem, e a gente vê assim, algumas pessoas que exercem determinados cargos, né, de influência nessa área, elas parecem que absorvem ali a profissão como se fosse a própria identidade delas. Uhum. Tanto que muitas não conseguem se aposentar se não for assim no último minuto, como chamam, né, a aposentadoria não é nem compulsória. A gente comenta que é a expulsória, né? Fica até 70, se aumentar para 75, fica até 75, se aumentar para 80, fica também, porque a pessoa confundiu já a sua identidade com o seu ofício, com a sua função. E muitos, quando se aposentam, eu não sei se você já fez terapia com alguém assim, assim, perde o rumo. Tem gente que quando tirou aquele ofício, a profissão que ele exerceu a vida toda, quando ele se aposenta, parece que ele não é mais ninguém, ele se perdeu a identidade dele porque ele se confundiu com o cargo. Eu já peguei vários casos de pessoas cuidadores que cuida de uma pessoa, um deficiente, um idoso, aí a pessoa morre. Aí o cuidador não sabe o que fazer da vida, ele perde o sentido da vida. O sentido dele era cuidar de alguém. Aí ou ele só aquele, né? Cuidar, ou ele deprime, uma outra coisa. Eu sou fulano, eu cuido de fulano. E aí vive a vida toda aquilo, né? Principalmente mães de crianças com deficiência. Eu já trabalhei em escolas assim, a PAI, Pestalozzi. Então é uma situação grande, é natural, né? Que seja mesmo. Sim. Sim. E aí, quando essa criança falece, né, a mãe fica perdida. Ela tem que começar perdida. Uma vida. Tem a síndrome também do ninho vazio, né, de mulheres que não têm, assim, não exercem uma profissão, né, secular, cuidam da casa, cuidam dos filhos, e elas começam a perder a identidade delas, e quando os filhos se casam, o marido continua trabalhando, e elas estão perdidas, não sabem mais quem são, o que gosta de fazer, não se conhecem mais, que se confundem. Nessa área jurídica tem gente, assim, muita gente que eu já ouvi falar, que se aposenta e fica indo lá no órgão público querendo fazer alguma coisa. Alguns adoecem e chegam a falecer pouco tempo depois da aposentadoria. Infelizmente, eu vi muitos casos já, exatamente porque elas se perderam. Elas confundem a identidade com ofício, com profissão, com os cargos que representam. Então, é importante a gente entender quem a gente é. E a gente não tem como falar quem a gente é, sem falar na Bíblia, para nós cristãos, né? Que Deus, que é o nosso Criador, Ele disse quem a gente é. E a nossa identidade está naquilo que Deus diz que a gente é. E a primeira vez na Bíblia que se fala a respeito disso, é muito claro na criação, quando ali Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Todas as outras coisas da criação foram feitas só com o verbo, né? Só a palavra de Deus, fala, haja e ouve. Nenhuma das outras criaturas, dos seres vivos, nada, foi feito pelas mãos de Deus. Deus formou o homem com as próprias mãos e foi o único ser vivente em que ele soprou nas suas narinas, deu o fôlego de vida. E é o único a quem ele diz que é a imagem e semelhança dele. Já parou para imaginar como isso é profundo, se é a imagem e semelhança de Deus, o Criador, e saber que os outros seres humanos também são semelhança de Deus, o Criador? Isso põe por terra toda a teoria evolucionista, digamos assim,
Porque o homem foi criado de uma forma diferente. Então ele tem essa centelha divina dentro dele. E quando eu tenho a sabedoria de entender e aceitar essa identidade que vem de Deus, aí eu começo a saber quem eu sou. Eu não sou a profissional, eu não sou a mãe, eu sou a imagem e semelhança do Criador. Sou um espírito eterno, né? Que o espírito não tem fim. Estou aqui com um propósito. O que você tem a dizer sobre isso? Assim, eu sou imagem e semelhança do Criador, eu tenho que ter um propósito. Eu não posso vir aqui passear ou viver uma vida morna, parada, tranquila. Ou viver a vida dos outros, né? Viver a vida dos outros. Isso não pode ser do Criador, não pode ser de Deus. Né? E quando você um ser alienado, muitas vezes, aí é um assunto até assim, delicado, não sei se eu entro nesse assunto, mas muitas pessoas dentro da própria igreja, né? Não digo igreja, templo, as pessoas creem em Deus, né? Creem em Jesus. Cristãs, né, digamos assim. Muitas dessas pessoas leem a Bíblia, se identificam, né, com Deus, com Jesus, se dizem cristãs, seguidores de Cristo, mas estão vivendo uma vida parada, uma vida miserável. Não é falar miserável mesmo, emocionalmente, Sim. né? Então, assim, a gente passa anos, às vezes, com essa fé, sem entender a profundidade, né? que fala aí em Gênesis. Já começa em Gênesis, de cara já tá lá, né? De cara, E se você pegar e for ao longo da Bíblia, você vai encontrar diversas passagens que Deus fala quem nós somos, que ao homem ele deu a terra, né? Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Para que a gente lavrasse, para que a gente dominasse, tanto que o homem domina os animais, a ciência tem se multiplicado. E isso é o homem descobrindo essas potencialidades que Deus colocou nele para dominar. E quando a gente aceita assim, viver a vida do outro, ou viver sem propósito, viver a esmo, só sendo manipulado, alienado, a gente não está cumprindo a função, não está exercendo essa identidade e o propósito que Deus nos colocou. Aí você começa a pensar assim, mas então como é que eu tenho que viver? Primeiro você tem que aceitar essa identidade bíblica na sua vida. Se Deus disse que você é forte, que você é corajoso, que você é criativo, que você é a imagem e semelhança dele, aí você começa a pensar quais as características de Deus que eu posso manifestar que eu tenho semelhança. E você vai encontrar características de Deus na sua vida. Eu sou leal, eu sou alegre, eu sou amigável, eu sou amorosa. São características de Deus. E você começa a perceber essa identidade de Deus e para de se menosprezar e encher a tua cabeça com pensamentos negativos, dizendo assim, que são contrários a essa imagem daquilo que Deus diz que você é. Aí você para pensar assim, o que faz a minha identidade, né? A identidade da gente tem que ser considerado os aspectos, né, que faz a gente perceber essa identidade. Aquilo que Deus diz, aquilo que os seus pais dizem tem influenciado na sua identidade, aquilo que a sua cultura, o local onde você vive, o seu país, ou mesmo as regiões influenciam nessa identidade. Também influenciam a maneira, aquilo que as pessoas que você considera falam a respeito de você e como você se vê. E o que é que eu vou fazer com tudo isso? Primeiro você precisa saber que seja aquilo que você fala de si mesmo, como você se vê, como as pessoas falam ou se veem, como seus pais falaram ou veem você, não pode ser contradizente com aquilo que Deus diz que você é.
Então, primeiro você tem que saber o que Deus diz que você é. Se você tiver certeza disso, aí você vai olhar para aquilo que seus pais disseram e ver se aquilo está de acordo com aquilo que Deus diz que você é. Se não tiver de acordo, aí nós vamos tratar disso em outra live, que você vai precisar ressignificar. Exatamente. Essas palavras que foram ditas pelos seus pais a respeito daquilo que você é, que não condizem com o que Deus diz que você é, infelizmente tem pais que chamam os filhos de nome, que dizem que eles não prestam, que eles não vão dar para nada, ou que eles são preguiçosos, ou que eles são medrosos. E a gente, como pai, precisa se vigiar muito, né? Para não estar atrapalhando os nossos filhos de verem a identidade que Deus diz que eles têm. Quando a gente tem essa noção dessa identidade nossa e deles, a gente mede as palavras na hora de falar que eles são isso aqui. E é um processo, né? Não é uma coisa assim, hoje eu descobri que eu tenho que ativar a minha identidade em Cristo. Não é agora, de hoje, agora, de repente, baixou aqui, agora eu sou... Não, é um processo de você ir ressignificando, como você falou, e de se apropriando disso, né? Sim, nos relacionamentos com você mesmo, lendo mais a Bíblia, porque se você é a imagem e semelhança do Criador, você quer saber quem você é, você tem que conhecer o Criador. Você vai conhecer o Criador lendo a palavra que ele deixou pra gente, né? Então, isso é um processo, porque às vezes a pessoa fica muito ansiosa, né? Então, se eu sou, então, por que as coisas acontecem? Então, tá, entendi. Eu sou a imagem e semelhança do Criador. Então, como é que as coisas não estão acontecendo na minha vida ainda, né? É um processo, porque toda um processo. Você foi criando significados na sua mente, muitas vezes opostos, né? O que a palavra de Deus diz. Então, é um trabalho de significar que a gente vai falar, se eu não me engano, na aula de sexta, né? Ressignificando, acho que é na aula de sexta, Mas na aula dos bloqueios também a gente vai falar um pouco, né? E aí eu vou aproveitar para lembrar o pessoal que está entrando aí, que eu não sei se estava ontem. Na quinta-feira a gente vai revelar uma surpresinha para quem está acompanhando as lives, né, Milda? Sim. Importante acompanhar, deixar lá seu comentário, chamar outras pessoas, marcar lá, é muito importante para a gente ficar bem animada. Estão abrindo caixinha de perguntas também no Stories, para a gente poder interagir, até para a gente saber o que vocês estão assimilando, se vocês querem que fale mais de outra coisa. É legal a gente manter essa interação. E o propósito? Bem, há propósitos gerais, né, de Deus a nosso respeito e há propósitos específicos, porque Deus nos criou únicos, né? Se você for olhar a sua digital, a íris do seu olho, não vai ser igual a de ninguém na face da Terra, nem que já viveu, nem que vai viver e que nem está vivendo agora. Não é 1 em 6 bilhões, não, é 1 em não sei quantos bilhões que ainda virão. Então, isso é tão profundo você saber que você é único, né? Mas, lendo a Bíblia e estabelecendo essa conexão com o Criador, porque é exatamente o que você falou, para você assumir essa identidade, além de você estar lendo a palavra, você precisa ter essa conexão com o Criador. Porque ele te conhece melhor do que você, porque foi ele quem te fez, né? E aí, como é que a gente faz essa conexão? A gente fica em silêncio, a gente se coloca em silêncio e se abre e faz perguntas a Deus, e fica escutando o seu coração. Às vezes a gente chega diante de Deus e quer falar, pedir, chorar e agradecer. A gente não para escutar, para ter esse momento de solitude. Eu, quando mais ou menos há 2 anos atrás, quando eu estava nesse processo aí que eu comecei, onde eu cheguei até agora, mais ou menos 2 anos atrás, eu não sabia nem o que pedir para Deus. Sim. Eu tinha Deus, eu sabia que eu tinha Deus, mas eu não sabia o que pedir. E o que eu pedia era que era verdadeiro, era o que eu sentia no coração, não era assim, peça isso que vai dar certo. Não, eu sentia no coração e ele me respondeu prontamente. Eu pedi assim, Deus, eu quero me relacionar mais com você. Eu quero intimidade com você, com o meu Criador. E aí as coisas começaram a acontecer sem milagre, processo, foi sofrido e tal, mas eu buscava. Então, assim, a gente precisa buscar. Se a gente não busca, a gente não acha. A gente precisa buscar
Tá tudo ali, Deus coloca tudo ali, tá tudo aqui pra gente. Depende da gente esse movimento de busca, de ir atrás, como você está falando, de se conectar a Deus, de tirar um tempo para estar com Ele. Né? Então, tudo volta pra gente, a gente precisa, não é ego, é porque tem que partir da gente, Ele quer isso da gente. É porque, de acordo você falou com a ontem, Bíblia, né, aquela palavra tremenda que você deu ontem, que Jesus perguntava: o que queres que eu te faça? Então não é para a gente ficar sentado esperando Deus fazer, é a gente que tem que dizer, né, o que a gente quer, o que a gente sente. Aí a gente entra para dentro de si, entende o que a gente precisa, o que a gente quer e se relaciona com Ele. A Bíblia diz que hoje Deus mora dentro de nós, né? Quando você aceita fazer essa conexão com o Criador e aceita o sacrifício de Jesus, a Bíblia diz que Deus vem morar dentro. Então, se Deus vem morar dentro de você, você tem que se conhecer e você tem que ter esse tempo de silêncio e de conexão com o Criador todos os dias, porque senão você não tem como sentir essa identidade que Ele lhe dá, não tem como você descobrir o seu propósito. Então, falando dos propósitos, né, tem um livro muito interessante que chama Uma Vida com Propósito, do Rick Warren, e ele fala dos 5 principais propósitos do ser humano, em geral, né? Um deles é a adoração, o ser humano foi feito para adorar, e se ele não tiver esse tempo de comunhão e de adoração, ele vai se sentir incompleto, independente do que ele faça ou do que ele tenha. Tem também o princípio da comunhão, que é a gente não é feito numa ilha, Deus nos fez para nos relacionarmos, para conectarmos com pessoas, para a gente aprender, para a gente ensinar, para aprender e ensinar ao mesmo tempo. A gente precisa da ajuda uns dos outros. A Bíblia relata que Jesus mesmo, ele tinha um círculo de amizade, ele se relacionava com pessoas sempre, e às vezes era mal visto pelos religiosos, porque ele se relacionava muito e com muita gente de todo tipo, gente que era considerado muito pecador, gente com quem ninguém sentava à mesa, Jesus se relacionava, e ele tinha amigos mais próximos. Jesus chamava esses amigos para orar junto, para orar com ele, inclusive, né? Se Jesus precisou, né, dessa comunhão e nos deu um exemplo em tudo, a gente não é uma ilha. Então a gente precisa de viver, ter essas conexões, dessa comunhão. Esse também é um dos propósitos. Outros propósitos dentro dessa comunhão é o serviço. Você está aqui, como disse, você não é passeio. Deus te deu qualidades, Deus te deu um temperamento, você é único e só você pode exercer aquele papel de serviço para determinado tipo de pessoa ou ocasião. Basta nós estarmos em comunhão e percebermos, né, onde e qual é a maneira de estarmos exercendo o nosso propósito. Quando a gente olha, por exemplo, um aspirador, quem criou esse aspirador? Você olha para a cara dele meio esquisitão, e criou para quê? Criou não foi para aguar a planta, ele foi criado para aspirar. Se você for criar aguar a planta com ele, não vai dar muito certo. Então, quantas vezes a gente não fica um aspirador querendo aguar a planta e fica frustrado porque não dá conta, porque não atinge os resultados? Então, é bom a gente se conhecer, voltar para dentro da gente para ter essa ideia de para que será? Qual é o propósito específico que Deus terá me criado? E tem que estar dentro, né, desses propósitos maiores de adoração, de comunhão, de serviço, de missão, de propagação do reino de Deus, das boas novas. E quanto mais a gente busca, mais a gente encontra. Então, é uma busca incessante, né? Até a gente estar lá na eternidade, a gente está buscando esse relacionamento. Eu queria fazer uma pergunta para você que está aí com a gente. Qual é o seu propósito de vida? Você sabe qual é a sua identidade? Você sabe qual é o seu propósito de vida? Você já pensou nisso alguma vez? É uma pergunta. Escreve aí, gente. Escreve aí. Bora interagir. Escreve aí. O que vocês pensam sobre? Que resposta que vem à mente quando vem essa pergunta? Como diz lá nosso mentor, vocês estão vivos? Vocês estão vivos aí? Acho que não, hein?
Estão tudo dormindo, ó. Estão tudo dormindo. Estão tudo dormindo, Nossa, ninguém daí, escreve. você falou muito bem aqui, olha, ação gera resultado, é isso que a gente está falando. Então, quando você busca, quando você se dedica, você acessa, você encontra o resultado. A Nívia respondeu, verdade. amar as pessoas e ajudá-las. Mas Muito bom. usar para ajudar pessoas. Sim. A Nívia ajudar a se conhecer, né? Acho que é completando o que ela tinha dito antes. Isso. Interessante é que quando as pessoas exercem, né, o seu propósito, elas geram tanto valor na vida das outras e além delas se realizarem, muita gente é abençoada, né? Na Bíblia tinha aquele exemplo de Dorcas, né, que costurava as roupas ali para as pessoas. E quando ela morreu, aquele tanto de gente que estava chorando, né, porque era abençoado pelo trabalho dela. Coisa interessante. E muitos outros na Bíblia com seus papéis e os seus propósitos diferentes e que juntos contribuíram, né, para abençoar vidas, para dar continuidade ao propósito de Deus maior aqui na Terra. Ai, Gelsinha, meu propósito é servir. Aí, ok. Aí se pergunte, servir a quem? Para quê? Né? De que forma, né? Servir? De que forma, isso aí. E aí a gente vai destrinchando as perguntas. Bem legal. É um exercício legal. Quem não está conseguindo responder, mas é um exercício legal de fazer, de começar a se conhecer. Bom, mais alguma coisa, Milda? Não, só falar, eu tinha falado de um outro aspecto da identidade que eu não fechei muito bem, né? Que entra a questão do jeito que você se vê e do jeito que as pessoas se veem, né? Então a gente não deve pensar nem a quem e nem além do que somos. E chegar a essa conclusão de quem a gente é, né? Precisa estar nesse desenvolvimento, desse autoconhecimento e sempre lembrando da identidade em Cristo. E o que as pessoas pensam, realmente a gente tem que estar cada dia mais livre para não depender da aprovação dos outros. Você tem que, se você tiver certeza da sua identidade em Jesus, em Deus e quem você é verdadeiramente, não vai ter muita importância como as pessoas te veem. E elas vão te ver, a maior parte delas vai enxergar quem você é de verdade, mas sempre vai ter uma parcela que não vai enxergar. Porque até hoje tem gente que não identificou quem Jesus era. Exato. Nem na época que ele viveu e nem hoje. Então não pense você que você vai ter unanimidade, que as pessoas vão reconhecer quem você é. Você precisa cada dia mais se tornar independente dessa opinião. Para ser livre para exercer o seu propósito. Ser livre, Agora, lógico, ninguém está falando para você não levar em consideração o que pensa a sua família, os seus filhos, a sua esposa. Você tem que ouvi-los. Se eles estiverem entendendo ou vendo você de uma maneira que você sabe que você não é a hora de você repensar por que eles estão tendo essa imagem de mim, né? Por que eu estou passando essa imagem? E repensar e ver... Se importar com quem realmente te ama, mas a opinião da multidão realmente não tem a menor importância. Você não pode deixar de se ver como você é por causa da opinião da multidão, das pessoas em geral. Quando você tem os seus princípios alinhados, né, que são os princípios de Deus alinhados na sua vida, aí você vai conseguir discernir isso. O que alguém está falando de você, se isso importa? Não importa. Importa que você está seguindo no princípio. Né? Sim, é verdade. E tem coisa que não vale nem a pena responder, a gente deixa para lá. Não vale a pena. Mas é um exercício também, né? E tem mais, viu? Muitas vezes dentro do núcleo familiar, você é muito mal compreendido, e Jesus também foi. Ali na terra dele. Então, também, seja preparado para exercer o seu propósito, assumir sua identidade, mesmo que pessoas próximas não te veem, não te entendam, falem coisas com as quais você não concorda, paciência, deixa eu falar. E essa, por exemplo, essa preocupação com o que o outro fala é
uma necessidade de aprovação, né? O medo do julgamento, uma necessidade de aprovação. E isso é um assunto para a aula de amanhã. É verdade, não percam, que a aula de amanhã vai ser muitíssimo interessante, viu? Tema muito rico, muito bom. E a gente está caprichando para conseguir liberar para vocês aquilo que está dentro da gente. É verdade. Aquilo que a gente aprendeu, a gente quer passar. Isso, então vai ser desbloqueando as emoções. Nós vamos explicar o que são bloqueios emocionais e vamos falar do como desbloquear as emoções, como que é feito isso. Então está imperdível. Sim. Então eu vou pedir para vocês que estão aí com a gente para chamar alguém para assistir, que a gente sabe que é um horário que muitas pessoas ainda não estão conseguindo assistir, mas fica gravado, então eu creio que vale a pena se dar uma passadinha, e a gente está disponível aí no direct ou no próprio feed onde a gente vai postar. Vocês podem estar fazendo perguntas, ou no meu perfil, ou no perfil da Emilda, que a gente está disponível para isso. Né, Emilda? Exatamente. Compartilhe aí com as pessoas que você sabe, que você conhece, que precisavam ouvir essa palavra. Gente aí que você vê que está com a identidade bem distorcida e que pode ser abençoado com essa live, manda para eles. Você pode ser um canal de bênção e é isso que a gente quer, abençoar a vida de outras pessoas. É o nosso propósito. É, sim. Muito bom estar aqui contigo de novo, querida. Muito bom a gente estar junto. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas a Emilda é lá do Nordeste, né, Emilda? Mora no Nordeste, né? Eu moro em Fortaleza. Eu sou de Brasília, mas moro aqui há 17 anos. Minhas filhas já são todas cearenses. E eu gosto muito, é o meu segundo lar. Isso aí. Gente, alguém tira um print pra gente? Deixa eu tirar os óculos. Vamos fazer um print? Vamos sim. Pronto? Deu, né? Acho que deu. Emilda, tá me ouvindo? Será que ela caiu? Acho que ela caiu. Então tá, gente. Fica assim, amanhã às 17 horas a gente está aqui. Estamos aí disponíveis no direct, no perfil, para a gente conversar, tá bom? Um beijo grande para vocês, obrigada pela presença.